Olá, como vocês estão? Vamos lá, nossa aula de arte desta semana, nós vamos conhecer um pouquinho da pop art. No meu ver, no meu conceito, eu acho a pop art um tipo de arte bem interessante por ser bastante diferenciada. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto e às vezes nem sabia que ela se enquadrava neste tipo de arte. Vai na folha de vocês, ó, tem esses dois exemplos aqui. Michael Jackson, né, de Andy Warhol, e essa Amy Maybe. Essa Amy Maybe, ela é uma personagem de quadrinhos. Então vai um pequeno textinho, fala: a pop art é um dos movimentos que marcam o início da arte contemporânea. A figuração que havia desaparecido com o abstracionismo reaparece sobre outro contexto. Imagens do cotidiano e da cultura de massa passam a ser tema para obras de arte. Nas obras de Roy Lichtenstein e Andy Warhol, por exemplo, é comum encontrar personagens de quadrinho e desenhos animados, celebridades e embalagens de produtos. Então, se vocês colocarem aí no Google pop art, vai aparecer muitos desenhos. Vocês podem prestar atenção que é utilizado muito as cores mais fortes, né, cores bem vivas, e também se utiliza muito o contorno preto para dar um destaque nos desenhos. Não em todos, mas em uma grande maioria, certo? É muito conhecido, né, o nosso querido Romero de Brito. Ele é um artista da pop art, né? Vocês podem observar, é super visível, né, na verdade, as obras dele, né, são bem coloridas e tem essa questão do traçado, do contorno preto, né, para definir as formas dos desenhos dele. Então, assim, é muito bonito. Eu, particularmente, eu sou admiradora das obras de Romero de Brito, eu acho lindo. Então, na atividade de vocês, a pedida é o seguinte: se os dois artistas acima citados, né, vivessem hoje no Brasil, que imagens poderiam utilizar? Pense ou pesquise um fato ou notícia atual no nosso país e o ilustre utilizando as características da pop art. Então, vocês vão dar uma pesquisada, né? Ou até mesmo algo que venha na mente de vocês, de algum assunto, algum tema, algo que esteja muito em evidência no nosso país, certo? Não é uma coisa, questão de notícias nacionais, uma notícia nacional do nosso país, algo que esteja vinculando muito nas mídias. Então, vocês vão escolher e vão fazer essa ilustração, certo? Vocês vão fazer esse desenho. Se, por exemplo, vocês forem desenhar, se for alguma pessoa, algum artista famoso que vocês queiram ilustrar, vocês podem fazer e vocês apenas pesquisem na internet essa questão das obras da pop art, para vocês terem uma noção de como colorir, porque a pop art tem que pintar. É totalmente obrigatório ser pintado as obras da pop art. Não existe pop art preta e branca, não, porque é uma das marcas principais dela, é a questão das cores vivas que são utilizadas. Então, vocês podem prestar atenção nessa de Michael Jackson, por exemplo. Tem um plano de fundo amarelo, né, que é bem chamativo, que ele contrasta aqui com a camisa dele. Mas se vocês, na pesquisa de vocês podem ver, vai aparecer uns de Madonna, que é bem conhecido, vai aparecer de vários, principalmente dos artistas americanos, vai aparecer muitos. Então, vocês têm como ter uma noção do que vocês vão fazer, certo? E se por acaso for de algum fato, um exemplo, uma coisa que está acontecendo muito, que está sendo muito vista, a questão das queimadas do Pantanal, né? Se vocês, por exemplo, alguém tivesse ideia de fazer, pode fazer, pode. Você pode fazer um animal em destaque, né? Centralizado. E desse plano de fundo, vocês utilizarem cores fortes que lembrem e remetem ao fogo, né? Puxar com o vermelho, com o laranja, o amarelo, dando aquele efeito como se fosse do fogo. É uma ideia que eu passo para vocês, apenas uma ideia. Quem quiser fazer, faz, mas quem tiver sua própria ideia, execute sua própria ideia. Mas desde que seja algum fato
nacional, certo? Não vão buscar nada fora do nosso país, não. Afinal de contas, história para contar nosso país tem de sobra. Então é só usar um pouquinho da criatividade e puxar um pouquinho. Se não lembrar de nada no momento, vai lá na internet, assuntos mais comentados de 2020. Vai aparecer muita coisa, muita ideia para vocês colocarem em ação, certo? Aí quando fizerem, tirar foto, manda para mim, atividade super importante para ser enviada, certo? Vai juntar com as atividades para nota. Então não deixem de mandar, juntamente com as das semanas anteriores, que eu também vou precisar dessa semana de todas, que nós só temos essa semana para finalizar o nosso terceiro bimestre. Então botem as atividades em dia, tá certo? Beijão bem grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.